A paz do Senhor, irmãos. Meu nome é Karen de Andrade Bandeira e hoje eu estou aqui com o pastor Claudionor Correia de Andrade e nós vamos começar, com a ajuda de Deus, uma série de entrevistas enfocando temas bíblicos, teológicos, éticos e atuais. Nosso tema de abertura contemplará a urgência e a necessidade de um autêntico avivamento pentecostal. Pedimos, antes de começar a entrevista, que os irmãos entrem em contato conosco através deste canal. Será um prazer ouvi-los. Pastor Claudionor, primeira pergunta: o que é o avivamento? Irmã Karen, em primeiro lugar, eu cumprimento a todos e a irmã em particular com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quanto a esta pergunta, eu preciso fazer um pequeno preâmbulo das dificuldades que o nosso país vem enfrentando atualmente. Levando em conta as nossas urgências, eu creio que quadra muito bem citar aqui Jeremias capítulo 8 e versículo 20. Diz a palavra de Deus: passou a cega, findou o verão, e nós não estamos salvos. O que isto significa? Em primeiro lugar, nós evangélicos brasileiros, principalmente os pentecostais, precisamos buscar com urgência um avivamento para que o nosso país consiga sobreviver a todas essas dificuldades e provações. Quando observamos um país como o nosso enfrentar dificuldades às vezes financeiras, mas principalmente espirituais, morais e éticas, é sinal de que a Igreja de Cristo precisa atuar como se fora e realmente é sal da terra e luz do mundo. Mas isso só é possível se clamarmos a Deus pedindo um avivamento. Quanto à sua primeira pergunta, nós podemos respondê-la da seguinte forma. Em nosso livro Fundamentos Bíblicos de um Autêntico Avivamento, lançado pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus, damos a seguinte definição de avivamento. Prestemos atenção. O avivamento pode ser definido como o retorno aos princípios que caracterizavam a igreja primitiva. É um retorno à Bíblia como a nossa única regra infalível de fé e prática. É o retorno à oração como a mais bela expressão do sacerdócio universal de cada crente. É o retorno às experiências genuínas com o Cristo, sem as quais inexistiria o corpo místico do Senhor. É o retorno à grande comissão, cujo lema continua a ser: até aos confins da terra. O avivamento, enfim, é o reaparecimento da Igreja como a agência por excelência do Reino de Deus. Eu creio que quando o senhor falou da necessidade da nação ser corrigida, em termos morais e espirituais, isso me fez questionar o motivo pelo qual precisamos de um avivamento. O senhor pode expandir mais as razões de precisarmos? Olha, perfeitamente. Se não agirmos como sal e como luz, significa o quê? Que nós não estamos agindo de forma profética e sacerdotal. Nós podemos mudar a história do nosso país não politicamente e muito menos de forma partidária. Só conseguiremos mudar a história de nosso país e salvá-lo se agirmos desta forma, sacerdotalmente, intercedendo pela nação, pelo presidente da República, pelo governador, pelo prefeito de nossa cidade, pelas autoridades constituídas, ou seja, se intercedermos e rogarmos diante de Deus
para que abençoe a nossa nação, eu não tenho dúvida, irmã Karen, de que em breve experimentaremos um grande avivamento. Quanto à nossa ação profética, sempre que observarmos que as autoridades constituídas não estão cumprindo o seu papel e lutando pelo bem comum, é a nossa obrigação chamá-las à atenção de acordo com a recomendação bíblica. Agora, eu sou contra lutarmos política e partidariamente. Por quê? Porque a igreja é a agência por excelência do reino de Deus. E aqui ela representa o próprio Deus, o reino de Deus e todos os seus poderes. Eu costumo dizer que a política da igreja é estar acima da política. E quando agimos de forma profeticamente, pela Bíblia e através da Bíblia, podemos protestar e devemos protestar contra desmandos éticos como o aborto, por exemplo, o casamento de pessoas do mesmo sexo, a eutanásia e outros desvios éticos de nossa nação. Não tenham dúvida, se a nossa nação não primar pela moral cristã, jamais alcançaremos os nossos objetivos. E a igreja existe para isso mesmo, para mostrar os caminhos espirituais, morais e éticos de nossa nação. E continuando, qual seria o primeiro fator do avivamento pentecostal? Sem dúvida alguma, irmã Karen, e todos os nossos ouvintes devem saber disso, o primeiro fator para desencadear um grande avivamento pentecostal é este: é o retorno incondicional à Bíblia Sagrada como a inspirada, a inerrante, a infalível, a completa e suficiente e eterna Palavra de Deus. Nós temos aqui em 2 Reis, capítulo 22 e versículo 8, um versículo que é a chave para todo o avivamento. Prestemos atenção. Então disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão Safã: achei o livro da lei na casa do Senhor. E Ilquias deu o livro a Safã e ele o leu. Ou seja, e o leu perante o rei. A história se cala acerca dos avivamentos que começaram sem um retorno imediato à Bíblia Sagrada. Se deixarmos a Bíblia de lado, se não a lermos devocionalmente, se não a ensinarmos na igreja, se não a proclamarmos como ela deve ser proclamada, não teremos avivamento. Morreremos como igreja, como organismo de Cristo, e talvez consigamos sobreviver apenas como organização burocrática e denominacional. Mas quando há um retorno incondicional à Bíblia Sagrada e quando damos espaço em nossos cultos para que ela seja lida e ensinada e proclamada, não tenham dúvida de que o avivamento virá. Hoje, irmã Karen, eu fico muito preocupado com a liturgia mesmo nas igrejas pentecostais. Liturgia é algo comum na igreja. A liturgia significa um serviço público que nós prestamos não somente a Deus, mas também àqueles que nos assistem. Eu observo que a cada dia que passa, o espaço para a proclamação da palavra de Deus em nossos cultos fica cada vez mais reduzido, principalmente com a introdução desses chamados louvorzões. Antes da mensagem, nós temos às vezes 20 ou 30 minutos de cânticos estridentes que, além de nos roubar o tempo da mensagem, deixa o pregador cansado,
por causa do som estridente, de um barulho, eu não digo infernal porque seria uma palavra forte, mas de um barulho incômodo que faz com que a igreja se canse e o pregador também. Aí, quando vamos proclamar a palavra de Deus, já não há tempo para expormos os oráculos do Senhor como estes devem ser expostos. Antes, no meu tempo de criança e adolescente, toda mensagem era precedida pelo hino da harpa. Fala, Senhor querido. Aquele hino doce, suave, que preparava não somente a congregação, mas o pregador para a exposição da palavra de Deus. Se não tivermos tempo, e eu serei enfático, para proclamarmos a palavra de Deus, para ensinarmos como ela deve ser proclamada e ensinada, jamais teremos um avivamento. Então, para esse ponto ficar bem claro, a liturgia, a forma, a rotina do nosso culto é, então, importante para que haja um avivamento. Irmã Karen, sobre a liturgia, eu quero ler aqui uma passagem que se encontra em Efésios, capítulo 5, versículos 18 em diante. Diz a palavra de Deus: e falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. E no versículo 18, é bom que o leiamos, está: e não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Ora, em um culto verdadeiramente pentecostal, tem de haver o quê? Cânticos espirituais, línguas estranhas e a sua interpretação, testemunhos, salmos, a exposição da palavra e a sua proclamação. Então, eu sugiro que em nossos cultos haja pelo menos de 45 a 50 minutos de exposição da palavra. Nada pode tomar o espaço da palavra de Deus em nossas igrejas. E por se falarmos na palavra de Deus e em seu retorno em nosso meio, eu incentivo. Frequentemos a escola dominical, sustentemo-la com a nossa presença, com as nossas orações e com a nossa participação ativa. A escola dominical é também um fator de avivamento espiritual em todas as nossas igrejas. E de quando em quando, tristemente, ficamos sabendo de alguma igreja que, por causa de um programa ou de uma programação especial, resolveu suspender a escola bíblica dominical. Não façam isso, incentivem-na. A escola dominical é imprescindível para o crescimento da igreja. E sendo a palavra de Deus essencial para que haja um avivamento, como nós podemos e devemos interpretar a Bíblia? A Bíblia deve ser interpretada tendo como base dois pressupostos áureos. Em primeiro lugar, a Bíblia interpreta-se a si mesma. A Bíblia é um livro tão maravilhoso, tão claro, tão perspícuo, ou seja, tão transparente, que
ela nos leva a interpretá-la por ela mesma. A Bíblia é claríssima. É claro que, de vez em quando, deparamos-nos com algum texto difícil, que exige mais estudo, mais cuidado. Mas, regra geral, a Bíblia interpreta-se a si mesma. E o segundo pressuposto áureo, o Espírito Santo que a interpretou, é o seu real intérprete. Se tivermos ambos os pressupostos, sempre quando a lermos e a estudarmos, vamos usufruir de uma vida espiritual plena. Não teremos dificuldades nem hermenêuticas, nem exegéticas, porque nas Assembleias de Deus eu conheço pessoas que foram alfabetizadas lendo a Bíblia e lendo uma versão clássica. Isso é maravilhoso. Então, tenhamos em mente sempre estes dois pressupostos. A Bíblia interpreta-se a si mesma e o Espírito Santo, que a inspirou, é o seu real intérprete. E existe um segundo fator, um segundo requisito para que ocorra o avivamento pentecostal? Sim, sem dúvida alguma, nós temos a oração. A história também se cala, irmã Karen, acerca dos avivamentos que começaram sem oração. Sem a leitura da Bíblia, e sem oração, e sem clamor, e sem intercessão, não há avivamento. Nós podemos ver aqui uma definição de oração que eu julgo muito bonita. Aliás, é muito bonita. A definição de Samuel Wakefield, teólogo metodista. Assim ele definiu a oração. É a oferta dos nossos desejos a Deus através da mediação de Jesus Cristo, sob a influência do Espírito Santo, com disposições apropriadas para com tudo o que é agradável à sua vontade. Um avivamento, por conseguinte, começa com oração. Nós oramos pedindo avivamento, voltamos-nos à Bíblia, humilhamo-nos aos pés de nosso Senhor Jesus Cristo, como aconteceu com o profeta Abacuque. Se abrirmos as nossas Bíblias, em Abacuque, capítulo 3, versículos 1 e 2, leremos: oração do profeta Abacuque sobre Sigionote. Ouvi, Senhor, a tua palavra. Vejam bem, o profeta ouviu a palavra de Deus, porque ela foi proclamada, ou estava sendo proclamada. E ouvindo-a, o profeta temeu, voltou ao Senhor e pôs-se a orar. Diz ele: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Por que o profeta Abacuque fez esta oração? Porque ele tinha diante de si, irmã Karen, um cenário de terror, de miséria. Não somente miséria espiritual, moral e ética, mas miséria material também. Ele sabia perfeitamente que, se Judá continuasse a transgredir os mandamentos do Senhor, aquela nação tão forte e bonita, a cidade de Jerusalém, com o santo templo, seriam destruídos, completamente destruídos. Então, disse ele, só nos resta uma coisa: orar a Deus e rogar por um avivamento. E o avivamento realmente veio no tempo de Josias, um rei bom e piedoso, e por algum tempo preservou a nação de Judá de uma destruição total.
Será que nós não precisamos fazer o mesmo agora, tendo em vista as nossas dificuldades? É claro que hoje nós temos um presidente que se diz cristão, tem ele lutado pelos bons costumes, pela moral, pela ética, tem buscado em nós evangélicos nossas preces e intercessões, mas isso não é o suficiente. A nossa esperança não está em nosso presidente, mas a esperança do presidente está em nós, servos de Deus. Ele conta com as nossas orações. Se ele não as tiver, fracassará em seu governo e em seus intentos. Porque no Brasil, como também em outros países, não lutamos apenas contra a carne e o sangue. Aliás, não devemos lutar nem contra a carne, nem contra o sangue, porque a nossa luta, irmã Karen, é renhida. Lutamos no plano espiritual contra as hostes da maldade. E só podemos vencer esta luta com oração e com oração. Neste momento eu diria que toda oração é pouca. Os nossos clamores têm de ser elevados a Deus todos os dias, porque Ele intervirá. Aliás, já está intervindo em nossa história. Mas não é suficiente ainda. A igreja tem de ser igreja. Tem de agir como igreja e não como força política. Somos a agência por excelência do reino de Deus. E volto a repetir, a nossa política é estar acima da política. Somos uma força sacerdotal, porque oramos e clamamos, e uma força profética, porque é a nossa obrigação diante de Deus e dos homens, falar a verdade bíblica. Mais alguma coisa sobre isso? Sim, sobre a oração. Quando a igreja busca o Senhor e está repleta do Espírito Santo, irmã Karen, ocorre aquilo que lemos em Atos capítulo 4 e versículo 31. Preste atenção. E tendo orado, a igreja primitiva moveu-se ao lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Isso precisa e tem de acontecer entre nós. Caso contrário, o avivamento não virá. Então, recapitulando, os dois primeiros fatores seriam o retorno às Escrituras e o segundo, o cultivo da vida de oração. E o terceiro fator do avivamento pentecostal? A terceira fonte do avivamento, ou terceiro fator, é sem dúvida alguma a volta incondicional à doutrina da santificação. Em nosso dicionário teológico, irmã Karen, nós damos a seguinte definição de santificação: separação do mal e do pecado e dedicação ao serviço do reino de Deus. É a forma pela qual o Filho de Deus aperfeiçoa-se à semelhança do Pai Celeste, com a ajuda do Espírito Santo e dos meios da graça, a leitura da Palavra de Deus, a oração, a vigilância em todo instante. É dessa forma, conformando-nos à semelhança de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E em 1 Tessalonicenses, capítulo 4 e versículo 3, lemos: porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da fornicação. Isso significa, prezado irmão, prezada irmã, que nós, pastores, precisamos voltar a pregar com ousadia, autoridade e
nessa obrigação sermos enérgicos. Sim, enérgicos. Devemos pregar a santificação. Porque hoje, os nossos jovens, por exemplo, ou parte deles, ou muitos deles, eu não quero generalizar, não sabem, por exemplo, que a fornicação ou o relacionamento sexual de pessoas solteiras é pecado. E muitos casados não sabem que o adultério é pecado. E embaídos por algumas teologias e outras tralhas teológicas, vivem como se o cristão pudesse fazer qualquer coisa, mesmo contrariando as leis divinas. Precisamos da doutrina da santificação. Há jovens que não sabem ainda que o homossexualismo é pecado. A transgressão de Sodoma e Gomorra. E cabe-nos, como pastores, doutriná-los e explanar-lhes a palavra de Deus, para que, conscientes, mantenham o seu corpo e a sua mente consagrados ao Senhor Jesus Cristo. E na pregação da doutrina da santificação, nós temos de ser enérgicos e claros e não temer as ameaças, nem aquilo que modernamente chamamos de o politicamente correto. Eu sinto decepcioná-los, mas o nosso compromisso não é com o politicamente correto. O nosso compromisso está aqui. É a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Esse é o nosso compromisso. Por isso, não podemos furtar ao nosso dever. Temos de proclamar a Palavra de Deus como ela realmente é. E mais ainda, irmã Karen, eu gostaria de citar aqui um outro versículo que está em Josué capítulo 13, versículo 5. Disse Josué: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Ora, sem dúvida alguma, a maravilha anunciada pelo profeta e guerreiro Josué, por aquele general cheio de coragem, viria. O Senhor tinha um plano para com toda a nação de Israel. Se o povo quer se santificasse, quer não, o Senhor operaria. Mas os desobedientes e aqueles que não deram qualquer importância à advertência de Josué, não participariam daquele movimento espiritual e sobrenatural. E o Senhor quer operar em nosso meio. Ele precisa operar em nosso meio. Agora, por que Ele não o faz? Porque não estamos nos santificando como Ele requer. Ele quer um povo santo, obediente, que leia a Bíblia, que ore, que se guarde, que não se entregue à pornografia, que não se entregue a programas televisivos que atentem contra a Bíblia e aos costumes bíblicos. Ora, se nós queremos de fato a operação de Deus em nosso meio, precisamos nos guardar, precisamos santificar-nos. Porque se o povo não for santo, se a igreja não for santa e separada do mundo, como Deus operará maravilhas em nosso meio? Isso me fez pensar o seguinte: o avivamento, ele é necessariamente coletivo? É preciso que um grupo de crentes esteja vivendo de acordo com esses fatores que foram citados para que haja um avivamento? Ou se um único crente, em meio a uma igreja que não está despertada espiritualmente, buscar o avivamento, ele vai usufruir desses benefícios, ou é só coletivamente que o avivamento ocorre? Eu digo o seguinte: basta uma fagulha, basta uma única fagulha nas mãos de Deus para que o avivamento se espraie.
Basta alguém orar como Abacuque. Era somente Abacuque naquele momento. E ele orou: Senhor, aviva a tua obra. Uma única oração, mas o avivamento alastrou-se por Judá naquele momento. Diz a palavra de Deus. É uma característica do avivamento alastrar-se. Alastrar-se. Ele não fica contido no crente. A Bíblia diz o quê, Karen? Veja bem, a oração de um justo pode muito em seus efeitos. A Bíblia não diz isso. Significa o quê? Se eu oro pedindo por um avivamento e o busco de todo o meu coração, esse avivamento não faltará. Neste momento, suponhamos que somente nós estivéssemos a falar de avivamento em todo o Brasil. Graças a Deus, porque há milhares de pessoas orando e falando em avivamento. Mas suponhamos que apenas nós estivéssemos a falar sobre o avivamento pentecostal. Surtiria resultado. Mas graças a Deus, porque muitos justos, de norte a sul de nosso país, estão buscando um verdadeiro avivamento espiritual. E nós temos aqui também, sobre a santificação, um versículo muito conhecido, mas que precisa ser muito obedecido também. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Hebreus 12 e versículo 14. Então tivemos retorno à palavra de Deus, oração, santificação. E qual é o quarto fator do avivamento pentecostal? Nós precisamos voltar a falar sobre as verdades pentecostais. Quando eu era criança, nós costumávamos dizer sempre: Jesus Cristo salva, batiza com o Espírito Santo, cura os enfermos, opera sinais e maravilhas e em breve virá buscar o seu povo. E o Senhor Jesus Cristo, diante de nossa proclamação destas verdades tão simples, agia dessa forma: salvava, batizava com o Espírito Santo, curava os enfermos, operava sinais e maravilhas, e nós tínhamos certeza, como temos até hoje, que em breve o Senhor Jesus virá buscar a sua igreja. Nós somos pentecostais, e hoje entristeço-me ao ver que este nome tão bonito, pentecostal, está se tornando sinônimo de coisas ruins. Não, senhores. O avivamento pentecostal veio para ficar. Não é apenas uma onda ou uma emotividade. O avivamento pentecostal é algo bíblico. E sempre houve avivamentos pentecostais em toda a história da igreja cristã. Não é uma invencionice nossa, é bíblico. Porque Jesus é o mesmo. Porque Jesus é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Então vamos para o quinto fator do avivamento pentecostal. O quinto fator do avivamento pentecostal: a volta ao amor, à segunda vinda de Cristo. Uma igreja avivada não ama o mundo, irmã Karen. Uma igreja realmente avivada ama Cristo, deseja a sua volta, chora por sua volta e não pode viver sem Ele, porque a igreja não é a noiva de Cristo, não é a noiva do Cordeiro, a esposa do Cordeiro. A igreja não suporta mais essa distância, essa demora. Queremos estar com o Senhor Jesus Cristo. E Ele pode voltar daqui a 30 segundos, daqui a 1 hora. Não sabemos. Sabemos apenas que o Senhor Jesus Cristo voltará. E precisamos, de nossos púlpitos, voltar a proclamar esta verdade.
Em breve, Jesus voltará para arrebatar a sua igreja. E você, querido irmão, está preparado para isso? Você está lendo a sua Bíblia, orando, santificando-se? Você está proclamando as verdades pentecostais como elas devem ser pregadas, ensinadas e proclamadas? Jesus Cristo virá. Eu quero deixar aqui um versículo que se encontra em Apocalipse, capítulo 16 e 15. Eis que venho como ladrão. Ninguém sabe o dia da volta do Senhor. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas roupas, para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. E quando vamos para Apocalipse 22, versos 20 e 21, lemos: Eis que venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas roupas, para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. Precisamos buscar a Deus, buscar o Senhor de todo o nosso coração, porque em breve a trombeta estrugirá. E quando isso acontecer, não tenha dúvida, os que estiverem preparados serão levados para o céu, arrebatados, e estarão para sempre com o Senhor. Então, estes são os fatores de um grande avivamento. O retorno à palavra de Deus, incondicional. O retorno à vida de oração. A santificação, não somente como doutrina, mas como prática diária. As verdades pentecostais e também ao amor, ao desejo de encontrarmos-nos com o Senhor nos ares. Porque o Senhor Jesus Cristo virá. Eu não tenho dúvida disso. Então, irmã Karen, esses são os fatores de avivamento. E eu quero que toda a igreja ore a partir de agora pedindo um grande avivamento. Aviva, Senhor, a tua obra. Aviva, Senhor, a tua obra. Alguma coisa a acrescentar especificamente para a igreja brasileira? Voltem à Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus. Voltemos a orar. Marquemos aqueles abençoados cultos de oração que tínhamos em nossas igrejas. Intercedamos pelo presidente, pelo governador, pelo prefeito, por nossos vizinhos, evangelizemos. Façamos missões, que é um fator importantíssimo de um grande avivamento, porque uma igreja avivada, irmã Karen, não se contém dentro de quatro paredes. Ela evangeliza, faz missões, manda obreiros para a África, para a Ásia, para toda a América Latina. Uma igreja avivada não teme nem as fronteiras islâmicas ou comunistas ou opressoras. A igreja verdadeiramente avivada força todas as portas do inferno, porque é irresistível no poder do Espírito Santo. Uma igreja avivada é a igreja que mexe com a estrutura de todo um continente. E a irmã sabe muito bem que nós precisamos mexer com a estrutura da América Latina. Precisamos libertá-la de certas opressões diabólicas para que do Canadá à Argentina tenhamos um continente avivado, missionário e evangelístico. E preparemos-nos para a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Terminamos aqui agradecendo aos irmãos por terem acompanhado essa entrevista e pedimos novamente que deixem comentários, que participem conosco nos comentários. Amém.